Hoje eu estou aqui no Parque Ecológico de Indaiatuba, lugar muito frequentado pelos moradores da nossa cidade para fazer exercícios, para fazer caminhada, mas hoje eu estou aqui para um assunto diferente. A gente quer descobrir o que as pessoas pensam sobre espiritualidade. Vem comigo, vamos descobrir! Você se sente então satisfeita com a sua vida espiritual? Nossa, olha, você está falando e eu estou sentindo arrepios, mas de felicidade. Eu não tenho dúvida nenhuma, foi a pessoa mais certa que você perguntou até agora, porque em sonho ele mostrou para mim que eu ia fazer uma igreja, mandar construir uma igreja, com 4 pilares na frente, na parede um lugar para as pessoas colocar os pertences, e eu que estava administrando todo esse trabalho da igreja. Não sei, isso é algo que me pega muito ainda, que eu tenho muitas dúvidas, eu tenho muitas questões que eu gostaria de descobrir, que eu gostaria de ir em lugares, me conhecer mais na questão de espiritualidade, então acho que ainda não descobri exatamente o que eu gosto, o que eu acredito, o que eu quero, sabe? Eu me sinto satisfeito, mas espero ter mais espiritualidade, acreditar mais, ter mais fé. Porque eu acho que ainda tô muito novo pra atingir esse nível. Aí um dia desses eu tinha acordado, sabe quando você dorme em cima da mão? E domingo eu falei, ai Senhor, mas hoje minha mão tá dolorida mesmo. Ai, como eu gostaria, né, de ficar sem dor. Quando ela falou, põe as posições, né, pra gente fazer. Eu falei, nossa. Jennifer, eu tô sem dor. Jennifer, foi a oração. Pode ser que sim, sempre tem alguma coisa a evoluir, sempre tem alguma coisa que a gente quer melhorar, mas hoje eu me sinto encontrado, melhor assim, já estive mais em conflito. Sim, eu sinto satisfeito com minha espiritualidade. Eu agradeço a Deus por tudo que havia feito. Fez o vovô plantar as árvores e que criou o céu azul e que criou todos os animais. Amém. Amém. Não é? Deus criou todos os animais, criou as árvores que o vovô plantou, isso é muito bom. Bom dia, seja muito bem-vindo aqui mais uma vez à Igreja Red. Eu sou o João, sou um dos pastores aqui, tenho a responsabilidade de atuar na área da formação espiritual e, em especial, coordenando no Red College. E hoje nós continuamos a nossa série de mensagens que nós estamos chamando de Repense a Sua Espiritualidade. E nós conversamos nas últimas semanas sobre isso que a gente está vendo nos vídeos, como nós fomos criados por Deus para sermos seres espirituais também. Nós não somos só esse corpo físico, essa matéria que você está vendo. Você não é só o seu corpo que você tem que cuidar da sua saúde, mas Deus nos criou como seres que têm um lado imaterial. Alma, espírito, coração, mente, tudo isso está dentro de nós. E existem desejos, existem angústias, existem anseios que fazem parte exatamente desse ser espiritual criado por Deus. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vimos lá no início da palavra de Deus que nós fomos criados para ter relacionamento com Deus. Isso tem a ver com a nossa espiritualidade. Deus nos chamou para andar com Ele. Sempre no final do dia, a Bíblia vai relatar que Adão andava com Deus, Adão conversava com Deus. Se fosse hoje em dia, talvez Adão ia tomar um cafezinho com Deus no final do dia, tinha um pãozinho quente, acabou de sair, e eles iam trocar ideia, iam conversar sobre o que tinha acontecido no dia de Adão. Deus ia poder ensiná-lo sobre algumas coisas, ouvir um pouco do trabalho que Adão tinha realizado. É bem possível que, por isso, que nós sentimos um grande vazio no nosso coração. Na verdade, a Bíblia diz que é. Porque nós tínhamos relacionamento íntimo, pessoal, a todo tempo com Deus. E quando o ser humano virou as costas para Deus, caiu em pecado, agora esse relacionamento foi substituído por um vazio. O ser humano que convivia intimamente com Deus, agora tem um vazio. Agora lida com essa sede de algo superior, de algo maior, que a gente está chamando aqui de espiritualidade.
Desde Gênesis capítulo 3, nós entendemos que o ser humano tem um vazio dentro dele. Por isso que nós podemos concluir que a espiritualidade é um problema de alguém que não conhece Jesus. Quando nós não estamos num relacionamento com Jesus, nós experimentamos de uma espiritualidade vazia. Tem algo dentro do nosso coração que está faltando. Você já experimentou isso? Que você acorda, trabalha, faz a vida corrida do seu dia, mas ainda está faltando alguma coisa. Você vive esperando o final de semana chega e você já fica angustiado quando começa a tocar a música do Fantástico, porque a semana já vai começar de novo, e parece que a vida continua patinando porque está faltando alguma coisa. Aí você se esforça um pouco mais, você procura algumas respostas, mas continua sentindo um vazio. Por quê? Porque nós fomos feitos por Deus para experimentar de relacionamento com Ele, desfrutar de uma espiritualidade sadia, de um relacionamento crescente com Jesus. Exatamente isso que o Agostinho colocou em um dos seus escritos, dizendo o seguinte: ele diz que tu nos fizeste, falando para Deus, para si mesmo, e o nosso coração estará inquieto até que ele repouse em ti. Você já se sentiu inquieto? Já se sentiu procurando algumas respostas? Já sentiu que alguns dos desejos que você batalhou, buscou toda a vida, e quando você encontrou, parece que não tinha nada lá? E você precisa de um novo desafio, você precisa de uma nova resposta, eventualmente de um novo relacionamento, porque aquilo não te completou. Porque continua faltando algo dentro de você. Isso porque nós fomos feitos por Deus e para Deus. E nós não vamos encontrar a espiritualidade verdadeira em qualquer outro lugar que não no próprio Deus. Procurar essas respostas em coisas feitas pelo Senhor é como tentar matar a sua sede com água do mar, água salgada. Quanto mais água você bebe, mais sede você tem. Porque nós fomos feitos para ter um relacionamento com Deus, para ter um relacionamento com Jesus Cristo, para crescer com Ele. Essa é a verdadeira espiritualidade. Nas últimas semanas, quando nós planejamos essa série, nós nos propusemos a responder uma pergunta: como nós crescemos espiritualmente? Mas ela parte de um ponto de que, para crescer espiritualmente, nós tivemos um encontro com a pessoa de Deus. Antes de vivermos o que nós chamamos de doutrina de santificação, de um processo de crescimento com Jesus, nós precisamos de salvação. Precisamos encontrar Jesus e sermos salvos por Ele, resgatados por Jesus. Agora, se nós temos Jesus, como é que a gente cresce com Jesus? Se eu estou perdido, como é que eu cresço nessa jornada? Cada um aqui tem uma opinião. Não, para eu crescer na minha espiritualidade, eu preciso estudar mais. Para eu crescer na minha espiritualidade, eu preciso frequentar uma igreja, quem sabe mais numa igreja, porque está faltando algo dentro de mim. Para eu crescer espiritualmente, eu preciso parar e meditar. Eu preciso observar a criação de Deus. O que exatamente faz as pessoas crescerem espiritualmente? Nós estamos respondendo isso e dizendo que crescimento espiritual tem a ver com amar mais e melhor. Amar a Deus mais, amar as pessoas mais, amar melhor a Deus e melhor as pessoas. Foi o que Jesus disse quando foi perguntado: tá bom, tem o Antigo Testamento todo, muitas leis, mas qual é o maior mandamento, Jesus? Ele disse: ame ao Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças. E um mandamento semelhante a este, da mesma forma, ame o seu próximo, como você já se ama. Amar Deus mais e melhor, amar as pessoas mais e melhor, é o que resume um relacionamento crescente com Jesus. Então, como é que a gente cresce nesse relacionamento com Jesus? Como eu desenvolvo esse relacionamento com Jesus? Talvez a pergunta fique mais clara quando você pensa em alguém que você conhece, que você julga ser maduro, alguém que você admira na espiritualidade.
Pensa em alguém que vem na sua mente, fala, essa pessoa é alguém profundo com Jesus, um relacionamento maduro com Jesus. Que tipo de coisa essa pessoa está fazendo? Que tipo de experiências ela viveu que você acredita que levou ela até lá? Uma foto de uma pessoa madura normalmente tem essas 5 coisas que nós estamos estudando. Essa pessoa é alguém que pratica as disciplinas espirituais. Ela se dedica à oração, à Bíblia, à vida na igreja, à vida em comunidade. Ela interpreta as circunstâncias cruciais da vida dela, como nós vimos na última semana, olhando e se aproximando mais de Jesus e não se afastando dele. Um problema aconteceu, ao invés de você questionar a Deus e dizer, Deus não gosta de mim, eu vou cada vez mais para longe, na verdade eu busco a Deus, me aproximo de Deus e falo, a vida não faz sentido longe de Deus. Essas pessoas maduras normalmente estão envolvidas no ensino prático da palavra de Deus. Elas ouvem a palavra de Deus, elas estudam a palavra de Deus e elas entendem o que está sendo ensinado, elas entendem o que estão estudando, elas conhecem mais a Bíblia, elas conhecem mais a verdade de Deus. Essas pessoas normalmente estão envolvidas em algum tipo de serviço ministerial. Elas entenderam que elas não podem mais viver para elas mesmas, mas agora elas precisam se dedicar por outros, como Jesus. E elas também estão envolvidas em relacionamentos significativos. Pessoas que aproximam ela mais de Jesus. Alguns relacionamentos podem nos levar e nos afastar de Jesus. Mas pessoas que estão crescendo com Jesus, normalmente, estão envolvidas em relacionamentos com gente que também ama esse Jesus. A minha missão hoje com vocês é falar sobre o ensino prático. Como é que a gente cresce com Jesus a partir de um ensino prático? Talvez esse seja um dos temas que nós vamos falar nessa série, que você sabe que para crescer espiritualmente você precisa aprender. Todo mundo que a gente conversa diz o seguinte, eu não me sinto tão maduro, eu não me sinto preparado. Com alguma frequência a gente convida alguém para assumir uma responsabilidade aqui na nossa igreja, para assumir a liderança de um pequeno grupo, para cuidar de outras pessoas, para ajudar alguém. E a pessoa diz para a gente assim, eu não me sinto capaz. Falta alguma coisa. Eu não conheço muito a Bíblia. Eu não sei o que vocês, pastores, sabem. Todo mundo, via de regra, acredita que para crescer com Jesus precisa saber mais sobre a Bíblia. Eu não sei por onde começa, onde termina. Eu tenho muitas dúvidas. Talvez, se eu encontrar a resposta para essas dúvidas, aí sim eu vou estar crescendo espiritualmente. Talvez, se eu souber ou tiver lido toda a Bíblia, aí eu comecei a minha jornada espiritual. Se eu conseguir resposta para as principais dúvidas teológicas, se a rédea é calvinista ou arminiana, se nós sabemos quem são os principais teólogos passados, aí sim eu serei alguém maduro. Normalmente a gente parte de um pressuposto de que as pessoas mais maduras são aquelas que sabem mais informações, que sabem mais sobre teologia. Nesse cenário, a gente está vivendo pensando que o ensino é o que nos faz crescer. O que seria, então, o ensino prático? O ensino prático é aprender a viver como Jesus. Nesse sentido, não é só adquirir informações, mas adquirir informações que transformem a nossa vida. Adquirir as informações sobre Jesus, ou conhecer sobre Jesus, saber quem é Jesus, seu caráter, a sua obra, mas agora passar a viver com ele. É isso que nós estamos falando, ou queremos falar hoje a partir do ensino prático. Agora, normalmente, a gente acredita que para crescer com Jesus a gente precisa saber mais. Eu preciso saber o que eu não sei. Você se sente incapaz porque não sabe alguma coisa. E a gente começa a pensar o seguinte, eu preciso saber. Eu admiro alguém que está na jornada com Jesus e eu vejo que ele sabe o que eu não sei. O meu casamento está complicado, eu olho para outros casamentos, com certeza, ele sabe alguma coisa que eu não sei.
Eu olho para o meu líder de pequeno grupo, para o líder da minha área de voluntariado, para o pastor da igreja e penso, eu preciso saber o que ele sabe para viver a vida que ele tem. Eu preciso saber mais. A lógica do saiba mais faz com que a gente deseje aprender algo, ou perceba que precisa aprender. Se eu tiver mais informações, a minha vida vai funcionar melhor. O que me falta são as informações corretas. E aí o que eu faço? Então eu me esforço para aprender. Qual é o curso que eu preciso me matricular para aprender essa informação? O meu casamento não vai bem. Talvez alguém tenha algo para me dizer que vai mudar o meu casamento. Uma informação nova que eu não tenho. Se eu ouvir aquela informação, se eu descobrir aquilo que eu não sei, a minha vida vai mudar. Talvez eu precise ler um livro. Eu estou lutando na área sexual, com problemas com pornografia. O que falta para mim é um novo conhecimento, porque se eu souber aquilo, eu não vou ter mais essa luta. Então eu compro um livro que fala sobre a sexualidade que honra a Deus. Ao final do livro, aquele problema foi embora. Mas a verdade é que no final do livro eu não consigo mudar. Eu volto do encontro de casais e a primeira coisa que acontece no caminho de volta é brigar com meu marido. Eu participei de um aconselhamento com um pastor da igreja, pedindo ajuda de como cuidar dos meus filhos. Ele me deu algumas orientações. A primeira meia hora em casa foi uma bênção. Mas depois, no minuto 31, eu já voltei a gritar com meu filho. Aquela informação não me fez mudar. E aí a gente chega na última parte desse ciclo e pensa, eu não sei mais o que fazer. Então a gente se sente culpado, desesperado, desanimado. O que eu faço agora? Será que eu desisto? Não. Sabe o que é? Falta uma nova informação. Isso que eu aprendi não foi suficiente. Talvez se eu me matricular na escola bíblica, é isso que falta. Um curso não é suficiente. Eu preciso fazer a faculdade de teologia. Porque pessoas maduras que eu conheço possuem a faculdade de teologia. Eu preciso ir em mais cultos, porque culto no domingo não resolve a minha vida. Eu preciso saber mais. Eu preciso aprender mais. Nessa lógica, nós acreditamos que o que vai mudar a nossa vida, ou em outras palavras, salvá-la, é a informação. Mas não é a informação que nos salva. Será que saber mais realmente faz a diferença? Deixa eu te fazer pensar sobre isso. Imagina que você está indo para o trabalho e você vai, trabalha e volta. E na hora que você está voltando, você senta no carro, pega a sua chave, dá partida e começa a andar com o seu carro. E andando com o seu carro, você começa a perceber que tem alguma coisa errada lá. Ele começou a fazer um barulho que não fazia, ele começou a chacoalhar de um jeito estranho, parece mais fraco. Mas você está chegando em casa, o teu dia está terminando. Eu devo ter percebido algo errado. Desliga o carro, para na garagem, vai tocar sua vida de noite com a sua família. No outro dia de manhã, você vai trabalhar, vai ligar o carro, ele continua com os mesmos sintomas, ele não foi embora. Ele não desistiu de você. E aí você pensa, eu preciso passar no mecânico, porque senão eu vou ter um problema. Você vai até o mecânico. Chega lá no seu mecânico de confiança, diz para ele o que estava acontecendo, ele fala, não, abre o capô para mim. Aí vocês dois vão tentar descobrir o que aconteceu, certo? Porque você entende muito de carro. Você chega lá, pede para ele abrir, ele abre o capô, ele passa aquele aparelhinho que hoje em dia diz muitas coisas sobre o seu carro. O aparelho diz que o problema está na parte elétrica do carro, está no motor. Ele olha e diz para você, boa notícia, já sabemos o que é. Você está com um problema na parte elétrica do seu carro.
vela, cabo de vela, bobina e essas coisas. E qualquer semelhança com o que eu já passei nos últimos dias aí é só coincidência. E aí ele fala assim, muito bem, sabemos o que está aqui de problema. Ele fecha o capô e fala, pode ir embora. Você vai embora? Mas você sabe qual é o problema que o seu carro tem. Bom, com certeza você não volta mais nesse mecânico, certo? Porque você precisa consertar o seu carro, não é só saber. Deixa eu dar outro exemplo para você. Você sabe que você ganha um salário. E você sabe que você precisa gastar menos do que você ganha, certo? Você sabe que você não vai viver com saúde para sempre. E que você precisa se organizar para o futuro. Você sabe que você precisa cuidar da sua família. Você precisa organizar as suas finanças. Mas você sabe isso. Se você não praticar isso, você começa a entrar no cheque especial ou no saldo especial. Daqui a pouco você usa o limite do seu cartão e no primeiro mês você não consegue pagar a fatura. E aí, meu amigo, a bola de neve só aumenta, né? Adianta você saber sem se organizar? Deixa eu te dar outro exemplo para complicar um pouco mais a sua vida. Você sabe que você precisa comer direito. Você sabe que a sua vida vai ser melhor se você cuidar da sua saúde. Você sabe que é importante fazer exercício algumas vezes por semana. Você sabe que se você não fizer isso, a conta chega. E que você não vai ter 15, 18 anos para sempre. Vai chegar aos 30, 30 e poucos, 40 e poucos. E você só sabe que está vivo porque tem dor. Vocês estão rindo, né? Adianta você saber que precisa fazer exercício, comer direito, mas você não aplica isso na sua rotina? Deixa eu chocar um pouco mais agora. Alguns anos atrás, no nosso país, começou uma lei que diz que nas caixinhas de cigarro precisa ter avisos do mal que aquilo causa. Bom, essa prática gerou uma melhoria. Não sei quantos anos você tem, mas nos últimos 20, 30 anos, o número de viciados em cigarro diminuiu. Mas ainda assim, essa foto aqui, que bota medo em qualquer um, fez com que alguém parasse de fumar? Você diz para quem está fumando, viciado naquilo, olha só, fumar envelhece. Fumar pode causar um infarto. Agora você sabe, logo você consegue parar, certo? Não pense nos outros vícios. O seu amigo, o seu familiar que tem problema com drogas. Quantas conversas você já não teve com ele dizendo, isso não faz mal, ou não faz bem. Isso está prejudicando a sua família. E ele responde para você, eu sei. E o que acontece depois? Ele muda, certo? Não. Porque as informações certas não nos mudam. O nosso maior problema não é falta de informação. O nosso maior problema é a necessidade de salvação. Saber as coisas certas não é o mesmo que mudar. Porque o nosso problema não é saber. Nós somos a geração que mais tem conhecimento da história. Nós temos acesso a conhecimento que reis do passado não tiveram. Você tem algo no seu bolso agora, o seu smartphone, quer ele tenha a melhor tecnologia ou uma tecnologia muito simples, que te dá acesso às maiores informações e bibliotecas do mundo. Mas você continua patinando na sua vida. Você continua não conseguindo ser a esposa que você deveria. Você continua tendo brigas com o seu marido. Você continua tendo dificuldades com os seus filhos. A sua saúde não vai para frente. As suas emoções estão mais perdidas que o divertidamente. Por quê? Porque o nosso problema,
espiritual não se resolve com informações corretas. Porque se as informações fossem suficientes, Jesus não precisava ter vindo ao mundo. Jesus não precisava viver a vida que viveu e morrer a morte que morreu em nosso lugar. Porque nós não precisávamos das informações corretas. Nós precisávamos de um Salvador. O Daniel Orland vai dizer o seguinte sobre isso. A salvação cristã não é assistência, é resgate. O Evangelho não toma o nosso bem e nos completa com a ajuda de Deus. O Evangelho nos diz que estamos mortos e desamparados, incapazes de contribuir com qualquer coisa em prol do nosso resgate, senão com o pecado que torna necessário. A salvação cristã não é aprimorar, é ressuscitar. A salvação cristã não é aprimorar, é ressuscitar. O que ele está dizendo para nós é o seguinte: você não está com uma vida meio capenga, e ela vai ficar um pouquinho melhor se você encontrar Jesus. Jesus não é um complemento para que a sua vida saia de um patamar ok e aceitável para viver algo melhor. Jesus não é um acessório das nossas vidas para que não, agora sim ela está um pouquinho completa, ou está mais completa. Jesus não é alguém que vem fazer parte da nossa vida. Jesus é alguém que vem nos dar vida. O que nós precisamos não é trazer Jesus para fazer parte da nossa vida. O que nós precisamos é entregar a nossa vida para Jesus. Porque o nosso problema não é uma pequena doença. O nosso problema não é a falta de informação. O nosso problema é que nós estávamos mortos em nossos pecados. É isso que a Bíblia vai dizer em Efésios capítulo 2. E o morto não pode fazer nada por ele mesmo. O morto precisa ser ressuscitado. É exatamente isso que Jesus vem fazer por nós. Dar vida para aqueles que estavam mortos. Pensando sobre como nós crescemos a partir do ensino prático, eu quero compartilhar com você sobre o ensino prático de Jesus. Jesus, em muitos momentos, ensinou as pessoas. Jesus ensinou enquanto andava com seus amigos, com seus seguidores. Jesus ensinou em alguns momentos de palestra, de ensino público. E tem um dos episódios que ficou mais famoso, você deve ter ouvido falar sobre esse episódio, chamado de Sermão do Monte. Nesse momento, Jesus está falando para muitas pessoas. E ele começa a descrever algumas características dos seus discípulos. Mas é importante dizer que enquanto Jesus está fazendo isso, ele não está dizendo coisas que alguém precisa fazer para poder ser aceito por Deus. Coisas que alguém precisa fazer para então Deus gostar mais dele. Coisas que alguém precisa fazer para ser salvo. Não, o que Jesus está dizendo no Sermão do Monte é: quem quer ser meu discípulo, quem já entendeu quem eu sou, quem se rende ao meu senhorio, ao meu cuidado, agora vive de uma forma diferente. Então ele começa o Sermão do Monte falando sobre isso. Falando com os seus seguidores, com os seus discípulos. E ele começa a falar sobre isso no que a gente conhece como as bem-aventuranças. Dizendo, muito feliz, bem-aventurado é aquele que é pobre de espírito, por exemplo. É aquele que reconhece a sua pobreza e sabe que precisa de alguém para resgatá-lo, ou seja, de um Salvador. Bem-aventurados humildes. Bem-aventurado, muito feliz, será aquele que ama a justiça. Bem-aventurado, muito feliz é aquele que é paciente. E ele vai dizendo, aquele que faz parte do meu povo, aquele que é o meu seguidor, tem essas características. É transformado de dentro para fora. Aquele que é meu seguidor é sal e luz, é boa influência onde está. Aquele que vive para mim não está preocupado com uma espiritualidade de aparência para que as pessoas se identifiquem com ele e gostem dele, mas é aquele que se esconde dentro do quarto e ora ao Pai que está em segredo. É aquele que perdoa, é aquele que leva as suas ansiedades para Deus.
Aí chega no final desse trecho, capítulo 7, Jesus começa a falar sobre algumas ilustrações, mostrando para essas pessoas que ouviram o seu ensino e que precisam agora colocar em prática o seu ensino. E aí ele coloca para a gente isso em Mateus capítulo 7, versículo 24. Ele diz o seguinte: quem ouve as minhas palavras e as pratica, quem ouve as minhas palavras. Jesus começa dizendo que ele veio para ensinar, sim. Jesus veio para ser um mestre. Os seus seguidores o chamam de rabi, de mestre. Você, conhecendo pessoas que não aceitaram Jesus como um salvador, você conhecendo pessoas que sabem que Jesus existiu, você fala com elas sobre Jesus, elas falam, não, Jesus foi uma pessoa incrível. Elas aceitam a realidade de que Jesus ensinou coisas muito boas, porque Jesus é e foi um mestre. Precisamos dar atenção e ouvidos para Jesus. Jesus era alguém, ainda que para alguém que não crê em Jesus, era alguém diferenciado, com palavras sábias. No entanto, Jesus vai dizer, quem ouve as minhas palavras, esse discurso que eu acabei de falar nos últimos capítulos, esse tal Sermão do Monte, quem ouve as minhas palavras e as pratica. Veja bem, Jesus está dizendo o seguinte, quem ouve as minhas palavras e concorda com o que eu estou falando? Não. Quem ouve as minhas palavras e decorou os meus ensinamentos? Não. Quem ouve as minhas palavras e consegue, com a lógica teológica, argumentar em cima dos meus argumentos? Não. Quem ouve as minhas palavras, participou de todos os meus cursos, recebeu todos os meus certificados? Não. Quem ouve as minhas palavras e pratica. Quem ouve as minhas palavras e pratica é tão sábio. Quem ouve as minhas palavras e pratica é sábio. Isso me lembra do texto de Provérbios, que vai dizer que o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. A nossa vida começa com temer a Deus, reconhecer a Deus e seguir os caminhos de Deus. E aí Jesus vai fazer uma comparação. Jesus adora usar figuras, Jesus adora usar ilustrações. Em vários desses momentos, ele usa parábolas. E que Jesus vai usar uma comparação. Aquele que ouve as minhas palavras e pratica é tão sábio como alguém que constrói sua casa sobre uma rocha firme. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre a rocha firme. Jesus está falando sobre dois construtores, e aqui ele está usando o construtor sábio. Ele deseja ter uma casa, ele faz o planejamento, ele organiza suas finanças, ele pensou sobre aquela casa, ele sabe o que é uma casa, ele sabe como construir uma casa, ou ele buscou orientação para como construir essa casa. Dá trabalho construir uma casa. E ele sabe disso, por isso ele se planejou, ele pensou, ele procurou as informações corretas. Só que essa pessoa que sabe como construir uma casa, se empenha para construir uma casa, tomou uma decisão. Essa casa precisa ser construída sobre a rocha. Um lugar seguro, um lugar firme. Agora, você imagina se dá trabalho ou não construir uma casa em cima da rocha? Num tempo em que não havia as máquinas que nós temos hoje para fazer construções. Se você já tentou construir qualquer coisa, nem que for reformar um quarto dessa casa, você sabe que dá trabalho fazer uma obra. Não só ele estava disposto a experimentar esse trabalho, como ele decidiu ter um trabalho maior, que é construir essa casa sobre a rocha. Construir essa casa num lugar que dá trabalho, que demanda esforço, precisa de tempo, precisa de atenção, precisa de paciência. Nessa comparação, Jesus está dizendo que essa pessoa é sábia. Ela construiu a casa sobre a rocha.
E aí Jesus vai dizer que sobre essa casa vai vir momentos complicados, vai vir dias difíceis, virão momentos complexos. Vai vir a tempestade, as inundações, virão as chuvas, virão os ventos, porque nem todo dia é calmo. Tem dia que venta, tem dia que chove, e tem dia que venta muito, tem dia que chove muito. Mas nesse dia, a casa permanece firme. Olha o que o Randolph Tosker, comparando esse texto, vai falar. O homem cuja fé em Cristo é real e sincera poderá edificar sobre esta fé e o fará o edifício do caráter cristão, que resistirá às tempestades de incompreensão e desapontamento, de cinismo e dúvida, de sofrimento e perseguição, quando ameaçarem destruí-lo. Vai ter dia que você vai ser colocado à prova, vai ter dia que as pessoas vão questionar a sua fé, vai ter dia que você vai questionar a sua fé. Vai ter dias, ou terão dias, que você não sabe se está valendo mesmo a pena seguir a Jesus ou não. Mas construir a casa sobre a rocha vai te sustentar exatamente nos dias mais difíceis. O Tozer completa dizendo que sua mente pode estar cheia de conhecimento. No dia em que decidir obedecer a Deus, esse conhecimento tomará conta do seu coração. E você saberá, somente os servos da verdade podem, de fato, conhecer a verdade. Somente os que obedecem poderão, de fato, experimentar uma mudança interna. O que o Tozer está dizendo é o seguinte: você sabe que mesmo que o seu marido seja uma pessoa difícil, você precisa amá-lo. Você sabe que você está com as suas finanças complicadas, mas ainda assim você precisa honrar a Jesus com seus recursos, ser generoso. Você sabe que no seu trabalho você precisa ser correto, ser honesto, mesmo que todo mundo faça diferente disso. Mas você só vai experimentar de crescimento com Jesus. Você só vai experimentar uma confiança completamente diferente no dia que você der um passo de fé e começar a fazer o que Jesus espera de você. O seu relacionamento com Jesus não é só participar aos domingos e saber as informações e sentir o seu coração cheio enquanto você está aqui. Mas você só vai experimentar maturidade, intimidade com Deus quando você estiver disposto a pisar na confiança de que o que Deus está falando é verdade. E quando você, confiando em Jesus, experimenta a fidelidade de Deus, agora a sua fé cresce. Você amadurece. O convite de Jesus não é para saber mais informações sobre ele, mas é para segui-lo. Por isso que nós, como igreja, entendemos que não é muitos eventos de ensino, estar em muitos cultos que vai transformar a sua vida. Nós entendemos que a sua vida vai ser transformada quando você estiver disposto a seguir Jesus no seu dia a dia. Quando o que você aprende num domingo como hoje virá um ato de cuidado com seu marido difícil. Quando o que você aprende num dia como hoje virá um perdão para aquela pessoa que te ofendeu. O texto continua com Mateus capítulo 7, Jesus dizendo: mas quem ouve o meu ensino, mais uma vez, disposição de ouvir a Jesus. Veja, Jesus não está falando aqui para pessoas que são distantes de Deus, que não valorizam os ensinos de Jesus, que não estão nem aí para aquelas pessoas que nós diríamos, essas pessoas estão no mundo. Elas não ouvem a verdade de Deus. Não, Jesus está falando com aqueles que estão dispostos a ouvi-lo, com pessoas que se dizem seguidores de Jesus, com pessoas que são abertos aos seus ensinamentos. E Jesus diz, tem pessoas que estão ouvindo o meu ensino, que estão atentos ao que eu estou falando, mas não praticam.
E essa pessoa que ouve, mas não pratica, é tão tolo, como a pessoa que constrói a casa sobre a areia. Perceba, os dois escolheram construir uma casa. Os dois planejaram, os dois pouparam recurso. Dentro dessa figura, parece que os dois construíram a casa no mesmo lugar. Mas, qual foi a diferença? Um construiu na rocha e outro na areia. Sem dúvida, muito mais rápido, muito mais fácil construir na areia. Quando veio a chuva, quando veio a tempestade, tudo ruiu. Olha o que Hernandes Dias Lopes fala sobre esse texto. Tolo é quem só com os ouvidos ouve as palavras de Cristo, mas não apresenta qualquer evidência de obras que fluam da obediência cristã. Ele, através disso, dá provas de que a fé ou nunca lançou pé em sua vida, ou morreu no seu coração. Ele continua dizendo: tribulação e tentação encontrarão tal pessoa despreparada. Sem fé em Cristo, ele não terá segurança e perecerá do modo mais miserável possível. Quando vierem as circunstâncias cruciais da sua vida, é exatamente ali que a gente vai ver se você vai se aproximar de Jesus ou se afastar dele. É muito difícil para a gente, enquanto está aconselhando pessoas, ensinar teologia no meio da dor. Porque no meio da dor, a pessoa precisa de alguém que chore junto com ela e de um abraço. Mas é incrivelmente diferente quando alguém está passando pela dor, mas tem uma vida firmada em Jesus. Porque nós choramos com ela, nós sofremos com ela, mas nós podemos dizer: você sabe em quem você tem crido, e você sabe que Ele é poderoso. O John MacArthur, falando sobre o texto, diz: aquele que construiu sobre a rocha se esvaziou da sua justiça própria, da sua autossuficiência, e sabe que não tem nada para se recomendar a Deus, para entregar para Deus. Sobrecarregado de pecado, e faz o máximo esforço na força do Senhor para colocar a palavra de Deus em seu coração, para que ele não possa pecar. Ele sabe que não merece nada de Deus. Ele sabe que não pode fazer nada por ele mesmo. Mas ele agora busca em Deus, busca desfrutar de intimidade com Deus, busca relacionamento com Deus, para que então ele possa viver e caminhar com Deus, experimentar a transformação a partir da vontade de Deus. MacArthur continua dizendo: ele é humilde, ele é amoroso, ele é obediente. Ele não se baseia em visões e experiências, ele se baseia na palavra de Deus. Ele constrói para a glória do Senhor e não para a sua própria satisfação. Essa é a diferença de quem constrói a casa em Jesus, na rocha, e quem constrói a vida em qualquer outro tipo de espiritualidade. Saber sobre Jesus sem seguir a Jesus é uma ilusão. Saber sobre Jesus sem seguir a Jesus é uma ilusão. Saber as histórias bíblicas, saber as principais doutrinas, saber o que você precisa fazer ou não, ter a doutrina mais pura possível do Antigo, do Novo Testamento, não é o mesmo que seguir Jesus. O convite de Jesus não é só para sabermos mais dele, mas é sabendo sobre ele, segui-lo. 3 lições práticas para você pensar sobre o ensino de Jesus. Como o ensino de Jesus mexe nas nossas vidas? A primeira dessas lições é que nós temos uma nova identidade. Colossenses capítulo 3, versos 1 e 3 diz o seguinte: uma vez que vocês ressuscitaram com Cristo para uma nova vida, pois vocês morreram para esta vida, e agora a sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. Uma vez que vocês ressuscitaram com Cristo. Veja, a partir do capítulo 3 de Colossenses, Paulo vai falar sobre a prática da vida cristã. Ou seja, o que tem que fazer aquele que ama Jesus. Aquele que diz seguir Jesus tem uma nova prática de vida. Mas ele está dizendo que esses que ressuscitaram com Cristo,
Ele passou os primeiros 2 capítulos falando sobre essa obra que Jesus faz na vida das pessoas, essa mudança que Jesus faz na vida das pessoas, essa vida transformada. Jesus salva pessoas. E agora ele vai dizer que essas pessoas precisam viver de uma forma diferente. Quem precisa viver de uma forma diferente? Esses que ressuscitaram com Cristo. Aqueles que descobriram que estavam mortos e que Jesus veio dar vida. Por quê? Porque essas pessoas agora têm a sua vida escondida com Cristo em Deus. Essas pessoas não precisam mais se esconder de Deus, como Adão e Eva se esconderam de Deus, com medo de Deus, porque agora a sua vida está escondida em Jesus. Quando Deus olha para nós não temos mais medo, porque agora a minha vida não é mais a minha vida, mas é a vida de Jesus em mim. E agora eu desfruto de Jesus em mim. Aqueles que ressuscitaram com Cristo não são mais o João, a Maria, a Ana, o Anderson, Pedro, o Felipe. São filhos de Deus. A sua identidade agora é de filho de Deus. Você não é mais quem você era, mas agora você é um filho de Deus. Aqueles que ressuscitaram com Jesus têm uma nova identidade. O Daniel Ward continua dizendo que o seu crescimento espiritual é uma questão de graça divina. Você não pode alavancar a si mesmo para obter crescimento. Você precisa ser elevado para o crescimento. Porém, a graça divina, que produz mudança, impulsiona e perpassa os nossos esforços, pois estamos no Filho. Por isso que agora você recebe de Jesus, para você experimentar Jesus transformando a sua vida, desfrutar de Jesus, para que agora você possa repartir de Jesus. Você é só um canal nas mãos de Jesus, você floresce a partir de Jesus, porque você está plantado em Jesus. Na linguagem bíblica, você foi arrancado do império das trevas e foi agora plantado no amor de Jesus, na graça de Jesus. Você tem uma nova identidade. E essa nova identidade começa a mexer tanto com a gente, que agora ela transforma a forma como nós vemos a vida, a forma como nós pensamos, uma nova mentalidade. O texto bíblico continua dizendo: uma vez que vocês ressuscitaram com Cristo para essa nova vida, mantenham os olhos fixos nas realidades que estão do alto. A ideia dessa palavrinha aqui é de algo contínuo. Algo que nós não fazemos uma vez, mas nós fazemos constantemente. Nós nos empenhamos e nos esforçamos por isso. Se eu dissesse agora que eu escondi a chave de um carro aqui nesse auditório e que quem encontrar essa chave hoje vai levar o carro para casa, vocês vão se bater aqui para poder encontrar essa chave. Vocês vão se empenhar por isso. Até o final. Essa é a mesma ideia da palavra aqui. Se empenham, se esforçam para manter os seus pensamentos nas coisas que são do alto. Porque está valorizando tanto aquilo que não pode deixar aquilo de lado. Mantenham os seus pensamentos nas coisas do alto. O que seriam as coisas do alto? Está em contraste justamente com as coisas que estão no plano presente. Com 3 P's é a palavra de Deus, o povo de Deus e a pessoa do próprio Deus. É você desfrutar de Deus e agora se envolver com a verdade de Deus para que ela transforme a sua mente e o seu coração. E o texto ainda continua dizendo: pensem nessas coisas. Para de ficar concentrando os seus pensamentos só na conta que você tem que pagar amanhã, nos problemas que você tem. Para de investir energia e tempo pensando em outras coisas, mas encha o seu coração e a sua mente da verdade de Deus, da vontade de Deus. Pensem nessas coisas. A ideia aqui é interessante que a palavra usada tem a ver com a atividade que a vaca faz quando ela come grama. Ruminar. O que a vaca faz? Ela come e ela não engole. Ela fica comendo. Aí ela coloca num compartimento,
depois ela volta, bem nojento, eu sei. Mas ela fica ruminando aquilo. A ideia é que nós pensemos constantemente na verdade de Deus, que nós ruminemos a palavra de Deus, que ela não saia do nosso coração e da nossa mente. Olha o que o Kevin Van Hooser vai dizer para a gente. A Escritura e a doutrina são os meios principais de fazer discípulos, pois cultivam a educação cristã, o que todo cristão precisa saber para que se torne um cidadão completo ou competente do Evangelho. Exige-se treinamento, especificamente treinamento na leitura adequada da Escritura. E o que requer, dentre outras coisas, enxerga-se a si mesmo como participante no drama da redenção conduzido por Deus. Dessa forma, e de outras mais, a Escritura instrui o comportamento e as crenças e transforma a imaginação, tornando o discípulo sábio e apto para o seu propósito. O que o Van Hooser está dizendo é o seguinte: o nosso coração, ele naturalmente tem desejos, vontades, sonhos, planos, que não estão alinhados com a vontade, o desejo e a voz de Deus. E quanto mais perto da palavra nós estivermos, o nosso coração vai ser captado por essa verdade. E as nossas paixões vão ser transformadas. Os nossos amores vão mudar. Porque agora nós nos vemos na grande história que Deus está construindo e fazendo no mundo. E nós entendemos que a nossa história é uma parte da história que Deus está construindo. E nós nos alinhamos à história de Deus. E nós não pedimos só para Deus entrar na nossa história, mas agora nós fazemos parte da grande história de Deus. Deixa eu aproveitar esse momento aqui para fazer uma propaganda para você. Uma das formas de você crescer com Jesus é você conhecer mais a verdade de Deus. E nós nos organizamos como igreja para ter alguns ambientes onde você pode crescer com Jesus. E um deles é o que nós chamamos de Red College. Nós temos agora alguns cursos que vão acontecer a partir de agosto, no próximo semestre, um sábado por mês. E você pode conhecer um pouco mais da verdade de Deus, aprender mais sobre a palavra de Deus, para que a sua mente possa ser transformada. Esses cursos acontecem um sábado à tarde por mês e você pode conviver com gente que está aprendendo da palavra de Deus também. Nós temos opções como para você aprender a ler a Bíblia e interpretá-la corretamente, doutrinas básicas, os principais assuntos da palavra de Deus, curso de liderança para você liderar como Jesus, escola só para as mulheres, para pensar o que é ser uma mulher que honra a Deus, escola de casais para entender o que é um casamento baseado na verdade de Deus, e um panorama bíblico para você que não sabe por onde começar com a Bíblia, como que os livros estão conectados, como essa grande história acontece. A Red College está preparado para te ajudar. Esses cursos têm um custo, porque a gente tem um café, mas ninguém deixa de participar de nada aqui na Red por questões financeiras. Se essa é a sua questão, nós também queremos te ajudar com isso. É uma oportunidade de você continuar crescendo com Jesus e mudando a sua mente também. E à medida que a gente cresce e muda a nossa mente, a nossa atitude precisa ser transformada. Veja o que o texto continua dizendo. Visto que Deus nos escolheu, lembra a nossa nova identidade, para ser um povo santo, nós não somos mais quem nós éramos, mas agora nós somos de Jesus. Revistam-se de compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Sejam compreensivos uns com os outros. Perdoem os que te ofendem. Lembre-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Baseado no que vocês receberam de Jesus, agora vocês precisam agir diferente. E olha as palavrinhas que esse texto mostra. Compaixão. Olhar para as pessoas com seus pecados, com as suas falhas, e amá-las como Jesus amou. Bondade. Tratar com bondade, não só aqueles que são bondosos contigo, mas aqueles que precisam da bondade, porque eles não estão abertos à bondade de Deus. Humildade. E humildade não é só pensar menos em você, menos de você, na verdade, mas é pensar menos vezes em você. Porque Jesus, sendo humilde, isso é Filipenses capítulo 2, se humilhou e abriu mão do seu lugar divino para habitar entre nós como seres humanos, para morrer pelos nossos pecados. Mansidão. Mansidão tem a ver com aguentar firme. Quando você for ofendido, responde com mansidão. Ter um pavio muito longo. Eu tenho pavio curto. Isso não corresponde ao caráter de quem é de Jesus.
paciência. Paciência. E compreensão. E o mais fácil, né? Perdão. Você vê alguma semelhança nessas palavras? Todas elas só podem ser aplicadas em relacionamentos. Sabe por quê? Porque o relacionamento é a prova de que nós amamos Jesus. Olha o que o Robert Thune vai dizer para nós. Não precisamos fazer essas coisas porque é o que um bom cristão deve fazer. Porque se você está vivendo a vida cristã porque é o que um bom cristão deve fazer, você não entendeu nada. Antes, ela se torna um objetivo, porque essa é a vida que Deus quer para nós. Uma vida marcada por alegria, esperança e amor que transformam. Se obedecer a Deus é porque tem que, você não entendeu o Evangelho. Você precisa ter um encontro verdadeiro com Jesus. Agora, se você entendeu quem é Jesus, você não faz porque tem que, mas você faz porque o seu coração foi raptado por Jesus. O Timothy Lane vai dizer que a mudança verdadeira não acontece até que ela seja visível nos nossos relacionamentos e nas nossas vidas. Nossa compreensão de algo não significa que solucionamos o problema. Saber que você não pode gritar com seu marido. Saber que você não pode enganar no trabalho. Saber que a sua sexualidade precisa honrar Jesus. Não é seguir Jesus. Talvez você esteja no início da sua jornada com Jesus. E eu sei, calma. Você está num relacionamento crescente com Ele. Mas não pare aí. Não se satisfaça em não experimentar Jesus transformando você por completo. Por isso que o ensino prático precisa nos levar a amar mais e melhor. Se saber a doutrina correta e pura não faz você amar mais os seus filhos. Se saber a verdade de Deus não te faz desejar chegar em casa antes para dar atenção para aqueles remelentos que estão te dando trabalho. Se saber sobre Jesus não faz você aguentar gente que não é tão legal quanto os seus amigos. Se saber mais sobre Jesus não te faz perdoar as pessoas que te ofendem. Esse ensino não é prático. Esse ensino não é o ensino de Jesus. Porque Jesus não veio aqui para nos dar conhecimento. Você não precisa saber como vai ser o final dos tempos. Você não precisa saber qual posição escatológica, teológica, salvação. Você não precisa saber isso. Se Jesus não está transformando a forma com que você vive hoje. Se os seus amores não estão sendo transformados. Se você precisa mentir em pequenas situações para se dar bem, quer dizer que Jesus não está transformando você por completo. E se Jesus é o dono da sua vida, confia nele, porque o que ele diz é verdade. E esse é o melhor caminho que você pode escolher na sua vida. Deixa eu ilustrar isso para você de uma forma. Como se nós fôssemos uma árvore. Não dá para pegar um fruto bom na melhor quitanda de Indaiatuba, fruto que vai para o exterior. Você borrifa uma aguinha bonitinha, como para mostrar que ele está fresco, e cola numa árvore podre. Por quê? Porque a nossa vida com Jesus, ela está baseada na nossa identidade com Jesus. Se a nossa raiz não está plantada em Cristo Jesus, todo o restante vai ser falso, vai ser ilusão, vai ser enganação. A minha pergunta para você é, a sua vida está enraizada em Jesus? É por isso, meu querido e minha querida, que o seu marido, ele não vai mudar se Jesus não for o dono da vida dele. Se ele não tiver uma nova identidade. A gente pode falar com ele para ele tratar melhor. A gente pode falar para ele para não deixar a toalha na cama. Mas se Jesus não for o Senhor e o dono da vida dele, esse casamento não vai ser transformado. Porque nós precisamos de uma nova identidade. E quando nós temos uma nova identidade,
nós agora paramos e passamos a pensar do jeito de Deus. Porque nós descobrimos que o nosso jeito de pensar está errado. Nós descobrimos que como nós enxergamos casamento, filhos, família, relacionamentos, trabalho, sexualidade, tudo isso está quebrado, porque nós viemos quebrados. E agora eu passo a pensar como Deus pensa. E como é que eu faço isso? Conhecendo a palavra de Deus. Vivendo em comunidade, aprendendo em família o que é pensar como Jesus. Por isso que você não vai pensar como Jesus enquanto você estiver mergulhado em outros ambientes, com gente que não ama Jesus. Porque você vai pensar como as pessoas pensam, porque você já tem o coração inclinado para aquilo. Agora, quando você está enraizado em Jesus, a sua mente vai sendo transformada dia após dia, para que então você possa frutificar e ter atitudes como Jesus. Para que então você não pegue uma fruta boa e tente colar numa árvore ruim. Por isso que o que seu marido mais precisa não é uma conversa com o pastor, porque o pastor não tem condições de transformar a vida de ninguém. Por isso que o que você mais precisa não é saber o que é certo, mas é viver de acordo com a vontade de Deus. E olha, deixa eu falar uma verdade para você. Talvez você não saiba muitas coisas sobre a palavra de Deus, mas eu tenho certeza que tem muitas coisas sobre a palavra de Deus que você já sabe que você não está vivendo hoje. Sabe por quê? Porque essa é a minha realidade. Uma das coisas mais difíceis de ser pastor é saber que eu não estou vivendo o que Deus espera de mim. E quanto mais eu estudo e mais eu conheço a palavra de Deus, mais dor o meu coração se enche. Porque antes de entrar para falar aqui para vocês, eu sei que eu não estou vivendo como eu estou falando para vocês. Porque eu preciso de Jesus tanto quanto vocês precisam. Nós só vamos frutificar com Jesus quando nós estivermos nele. Que a nossa prática esteja, antes de tudo, enraizada na nossa identidade em Cristo, numa mente transformada por Ele, para que a gente possa frutificar vivendo a partir do Jesus que nós conhecemos. E a minha pergunta é: você confia em Jesus o suficiente para seguir as suas instruções? Eu não estou perguntando se é fácil seguir Jesus. Eu não estou perguntando se você está convencido das informações corretas. Você confia em Jesus a ponto de saber que o que Ele disse é realmente o melhor para a sua vida? Que perdoar a sua esposa, que amar quem não te ama, que esperar, que essa vida vai passar. Você confia em Jesus a ponto de dar esse passo de fé de que o que Ele disse é verdadeiro? Saiba que quando nós estamos em Jesus, tudo muda em nossas vidas. Esteja em Jesus e a sua mente vai ser transformada. O seu coração vai ser transformado. Os seus amores serão transformados. Aí sim, as atitudes poderão ser transformadas. Para refletir e praticar, você já se entregou para Jesus? Nele nós temos uma nova identidade. Nós somos filhos de Deus. Seguir Jesus nos leva a deixar nossa forma de pensar e humildemente nos submeteremos aos seus ensinos. E por último, saber sobre Jesus sem seguir Jesus é uma ilusão. Você tem andado com Ele? Se você puder, eu quero convidar você a fechar os seus olhos e orar comigo nesse momento. Deus, eu te agradeço, porque teu Filho Jesus se identificou com a nossa humanidade, Deus, para que nós pudéssemos ser não só transformados, Deus, mas resgatados, ressuscitados pelo Senhor. E obrigado, Deus, porque essa verdade nos dá uma nova identidade. E agora podemos ser amigos do Senhor.
Deus, que como amigos do Senhor, nós possamos andar com o Senhor todos os dias e que isso transforme os nossos relacionamentos. Que hoje, Deus, a forma que eu me relaciono com a minha esposa, com os maridos, com os filhos, com os amigos, com o conteúdo que eu acesso na internet, que tudo isso, Deus, seja transformado por entender que eu não sou mais o mesmo, mas que agora eu vivo a partir da verdade e da minha intimidade com o Senhor. Cuida desse povo, Pai, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.